O verdadeiro motivo do Seattle SuperSonics ter sido apagado da NBA. Vídeo do grandíssimo Psico ABC. Essa imagem não é IA. Aliás, o Kevin Durant não só jogou pelo Supersonics, como foi o Supersonics que não só draftou e trouxe para a NBA Kevin Durant, como também é o time responsável por Russell Westbrook, como a dupla lendária de Gary Payton, o primeiro e por muito tempo o único a ser defensor do ano jogando de armador, Shawn Kemp, que redefiniu a gravidade dentro das quadras da NBA, Shawn e ainda Kemp por era cima bizarro, foi a né? casa de Ray Allen antes dele salvar a carreira de LeBron James. Mas se o Supersonics esteve na sua Ô, o Psico é hater do LeBron, tá? Eu já venho vendo isso de alguns vídeos atrás. história jogadores memoráveis que até mesmo times que existem até hoje tem lendas que nem são lembradas no nível desses jogadores, como um time que em um certo ponto seu dono era o mesmo dono do Starbucks, simplesmente foi apagado da história da NBA. Pra vocês terem uma noção, o Seattle Supersonics não era uma versão 2.0 do falecido Charlotte Bobcats, que hoje em dia é o Charlotte Hornets. Eles eram um time grandioso no início da NBA, inclusive já quebraram o recorde de vendas de ingresso nos anos 80, eram tão grandes que precisaram criar um novo ginásio para caber a torcida do time, sem contar do seu auge nos anos 90, que eles chegaram até ir para as finais enfrentando o time do Michael eles Jordan. O ganharam- Supersonics era tão grande Eles que ganharam o título nos anos 70, né? eles praticamente 77, eram um se não ícone me da engano. NBA, tão populares quanto o Golden State Warriors na era moderna, depois que os Splash Brothers tomaram a atenção de todos os fãs de basquete no mundo. Porém, o problema é que esse auge que eles construíram durante décadas, chegando no seu topo justamente com essa dupla, levou somente meses para afundar o time completamente na lona pelo motivo que destrói qualquer coisa no mundo: dinheiro. A primeira cagada clássica que eles fizeram foi justamente assinar contratos ruins, dando muito dinheiro para jogadores que não eram tão protagonistas. E chegando na hora de renovar o contrato com a estrela Shawn Kemp não tendo dinheiro suficiente para pagar ele, o que fez ele demandar ser trocado de time, quebrando todos os laços que ele tinha com o Supersonics. E simplesmente agora com Gary Payton sozinho, sem eles conseguirem fazer metade do que eles fizeram com o Kemp em quadra, e já que o time não tinha mais metade do show que eles tinham antes, o Supersonics também começou a ter problemas de vender ingressos, fazendo a arena trazer muito mais prejuízo pro dono da equipe do que um dia trouxe de lucro para ele. E para passar esse prejuízo para outra pessoa, o dono do Supersonics vendeu por 200 milhões a equipe Meu para o Deus. atual CEO do Starbucks na época, Howard Schultz. Porém, enquanto alguns donos amam basquete, igual foi o Mark Cuban durante muito tempo no Dallas Mavericks, principalmente durante o período do legado do Dirk Nowitzki na NBA, Schultz via muito mais um Supersonics como um segundo negócio do que necessariamente um time com atletas. Isso não só Aí é destruiu complicado. completamente a parte esportiva do time, porque declaradamente Gary Payton tinha problemas públicos com Howard Schultz e com brigas frequentes na mídia, onde a sua estrela número 1 da equipe odiava claramente o novo dono da equipe que ele jogava. Só foi questão de tempo até ele ter a primeira oportunidade de pular fora no Seattle Supersonics, e logo depois na sua saída, mesmo tendo o Ray Allen, que marcou a história no Milwaukee Bucks antes de salvar a carreira do LeBron James. Foram duas temporadas seguidas sem nem aparecer nos playoffs, numa época que até o oitavo colocado da conferência iria direto, numa época que não existia play-in, e para agravar a decadência da equipe dentro de quadra, fora de quadra, o Schultz estava tentando batalhar para conseguir uma nova reforma para a arena, já que ele dizia que o ginásio do Supersonics estar dando prejuízo era justamente porque ele era muito ultrapassado. Aqui a arena, que existe até hoje em Seattle, só consegue comportar até 17 mil lugares, e na época o tamanho total dela dava menos de 400 mil pés quadrados, não sei quanto é isso em metros, vocês me perdoem, que era menos da metade da média dos ginásios dos times da Pô, aí NBA. não Porém, tem já que como. esse ginásio era da cidade, eles precisavam que a prefeitura aprovasse essa reforma, e o custo dela seria diluído justamente nos impostos dos cidadãos, porque para curiosidade de quem não sabe, já que o espaço do Supersonics pertencia à cidade de Seattle, os cidadãos que teriam que pagar 200 milhões, já que esse valor seria diluído no imposto da cidade. E já que Seattle já tinha o Seahawks da NFL e o Mariners da Liga de Beisebol, a prefeitura não seguiu com a reforma e o Supersonics se manteve naquela arena de 17 mil lugares. E o Schultz, que praticamente tinha acabado de ser dono Foi do inviável Supersonics, jogar só não pra via outra 17 mil saída. pessoas. Durante os 5 anos que ele foi dono da equipe, era pelo menos 10 milhões de prejuízo a cada ano que ele era dono dela. E junto com a crise na equipe, a queda de popularidade, o problema que ele tinha com os jogadores, ele não via uma luz nesse túnel que foi tampado com concreto. Antes do meio do ano de 2006, Schultz abriu para novos compradores da própria Seattle comprarem um time dele, porém sem nenhum milionário na cidade querendo assumir essa bucha dessa equipe, Schultz teve que apelar para o plano B e abriu a venda para qualquer um que nem de Seattle fosse. É com esse plano B que entra o salvador Clay Bennett, que comprou o Supersonics por 350 milhões, tanto
do que esses 150 a mais do valor que o Schultz comprou, que foi 200 queria milhões que ele comprou na dinheirinho pra época. comprar Foi um tudo time pra da NBA, tampar mano. prejuízo. Porém, já que ele era de fora, eles tiveram um acordo não só verbal, como contractual no ato da compra. Clay Bennett teria que articular tudo o que fosse possível para que o time se mantivesse em Seattle. E a partir do momento que esse contrato é assinado, que a gente descobre que, na verdade, o Salvador era o ceifador dessa equipe. Clay Bennett, além de ser um dono minoritário do San Antonio Spurs, ainda foi parte de um grupo de investimento de Oklahoma. Claramente, ele não só entendia de empresas, como ele também entendia do jogo do basquete. Tanto que a primeira atitude dele foi justamente ir atrás da reforma da arena de novo. Mesma coisa que o Schultz fez. Então, mais uma vez, tentando salvar o Supersonics, o seu rostinho novo apareceu na prefeitura de Seattle e ele pediu uma reforma para a prefeitura de 500 milhões. Mais de 2 vezes do que o Schultz foi negado para a prefeitura. Obviamente, ele foi negado de novo e o Bennett começou a bater na mesma tecla do Schultz que o prejuízo era culpa da arena. Então, durante esse processo, ele tentou procurar novos lugares onde ele pudesse construir uma arena com a capacidade da NBA moderna. Só que durante essa procura, magicamente é apresentada uma proposta para a prefeitura de Oklahoma City de reformar o ginásio que eles já possuíam de basquete com valor de somente 132 milhões de dólares, quase que a metade que o Schultz pediu para a prefeitura de Seattle. Esse pedido não só foi aceito pela prefeitura de Oklahoma, como quem fez esse pedido foi justamente Clay Bennett, o cara que contractualmente se comprometeu que nunca tiraria o time da cidade de Seattle. Porém, nesse processo que Clay Bennett dava essa punhalada nas costas dos torcedores fanáticos de Seattle, foi vazado e-mails no qual Clay Bennett conversava com seus outros sócios do grupo de investidores, bem no estilo arquivos de Epstein, foi e-mail vazado, tudo as conversas, foi uma maluquice, onde os investidores perguntavam quanto iria demorar para que ele finalmente levasse a equipe para a cidade. Durante o tempo todo, enquanto os fãs do Supersonics acreditavam que Clay Bennett era a nova salvação para a equipe, até quando ele se comprometia publicamente que a equipe não iria sair de lugar, ele já tinha torrado 350 milhões com a intenção de criar o Oklahoma Supersonics. Isso deu uma cagada judicial tão absurda ao ponto da prefeitura de Seattle processar o Clay Bennett. Porém, já que Clay Bennett de qualquer jeito já era dono do Supersonics, o David Stern, o comissário mais coringa da história da NBA, que era o comissário na época, abriu uma votação com os donos das outras equipes da NBA se eles aceitavam essa mudança de local da equipe, e enquanto 20 votos foram a favor da mudança, somente 2 caras votaram contra. O dono do Portland Trail Blazers e o Mark Cuban, que é o dono mais fã de NBA que existe até hoje na história da NBA. Então, já que a NBA já estava do lado do Clay Bennett... O Portland era pertinho de Seattle, né? O processo viria de qualquer jeito de Seattle, o grupo de Clay Bennett pagou 75 milhões de multa para a prefeitura de Seattle, justamente por romper o contrato, prometeu não transferir os troféus, os prêmios, as regatas aposentadas, deixou o Seattle Supersonics ainda na Key Arena, e para a NBA eles criaram o Oklahoma City Thunder, porém com isso o novo Oklahoma City Thunder pegou o lugar do antigo Seattle Supersonics, o Oklahoma City Thunder se tornou o time atual ativo na NBA e o Seattle Supersonics meio que foi desligado, e atualmente se você for na Key Arena você vai ter toda a história do legado de Gary Payton, Shawn Kemp, do time que foi campeão da NBA ainda presente lá, mas hoje em dia aquilo nada mais é um museu do que a história de uma nova equipe. O time foi completamente transferido, é a partir daí que você viu o Durant, o Russell Westbrook e o James Harden usando o regata do Thunder, porém na prática é como se tivesse saído uma equipe da NBA e entrado outra no lugar, tipo um rebaixamento mais ou menos, e tudo que eles fizeram foi tapar o buraco. Não é a mesma coisa do que aconteceu com o Charlotte Hornets ou New Orleans Pelicans, que anteriormente era o Charlotte Bobcats e o New Orleans Hornets, porque esses dois exemplos eles ainda eram a mesma equipe, porém mudou só literalmente a marca, o brand do time, e também não é igual o Los Angeles Lakers, que na sua origem era Minneapolis Lakers, porque o time ainda era o Lakers, eles só foram para Los Angeles. O que aconteceu foi que o Seattle Supersonics, que era uma cidade que tinha um time da NBA, não era mais a mesma cidade, porque agora é em Oklahoma, e não era nem mais o mesmo time, porque por causa da quebra do contrato, a equipe se manteve na Key Arena em Seattle. Mesmo os jogadores passando para o Thunder, a nova cidade de Oklahoma criou um novo time Thunder do zero, com a história zerada, criada desde o início, sem nenhum campeão na sua história, sem nenhuma transferência de troféu, nada, zero. Tipo o Toronto Raptors entrando na NBA, zero. E já que agora 20 times da NBA aprovaram que a cidade de Oklahoma tivesse o seu time Thunder entrando para NBA, o Supersonics, que se manteve na
Key Arena de Seattle foi desconectado com toda a sua história, e por mais que na prática o elenco do Supersonics tenha ido para o Thunder, foi esse novo CNPJ que assinou a carteira de trabalho dos jogadores para não serem demitidos. Naquela época, o VA e o VR deles devia ser 1000 conto tranquilo. Ah, com então foi certeza. assim que o Seattle Supersonics morreu, e é por isso que existe uma comoção tão grande Seattle e Vancouver para a volta deles na expansão, já que eles não só foram um time icônico na história da NBA, por mais que eles não tenham sido do tamanho do Boston ou do Lakers, como também um único milionário apunhalou uma cidade inteira nas costas, que diferente de Los Angeles, que eu viajei pra lá, que é uma cidade muito grande, que tem 2 times, e mesmo assim os caras dão um coração, mesmo sendo uma cidade gigante, com várias opções, tendo 2 times pra decidir, dão a vida pelo time como se aquilo fizesse parte intrínseca da vida deles. A venda do Sonics foi um marco em que um pedaço do coração dos cidadãos do Seattle foi arrancado por causa de ganância. E é por isso que tantas pessoas querem que nessa nova expansão retorne o Seattle Supersonics, que no momento que eu tô gravando está em votação, ainda não foi decidido. Porém, se o Supersonics voltar, agora você sabe porque tem uma festa tão grande pro retorno dessa equipe, agora você sabe porque em um jogo do Warriors na Key Arena, o Kevin Durant apareceu com a regata do Shao Kemp pra falar com os fãs, e teve um momento só pra ele falar com os fãs, mas se eles forem recusados e nem a equipe de Las Vegas entrar na NBA, pelo menos agora você sabe um pouco mais de história. História essa do esporte que todo mundo que é membro do canal tem o privilégio de saber. Virando membro, você não só apoia que esses videodocs continuem saindo, como também você ajuda a continuar na engenhosidade que é trazer os vídeos diários que temos de atualização e palpite durante semanas. Lembrando que esse tipo de vídeo é sempre sábado, 1h da tarde que sai. E os outros vídeos são postados diariamente de segunda a sexta, porque domingo até Deus descansou. Então se você gosta desse formato de vídeo, confere o link de membros abaixo desse vídeo para dar esse apoio que é super simbólico, só para dar esse apoio no canal e vim todo sábado com uma nova produção dessa. Mas se você gosta de basquete em geral e gostou da minha cara te contando histórias, imagina essa cara falando dos palpites mais absurdos da NBA, que é o que você pode consumir durante a semana com vídeos sem propagandas que os membros têm acesso também. E lembrando que uma atitude sua que não custa dinheiro é se inscrever no canal, que você já tá até aqui, mas da metade das pessoas que se inscrevem no canal não se inscrevem no canal, vem até aqui, vão simplesmente daqui pular para outro vídeo e acabam atrapalhando essa meta que eu tenho de chegar nos 200 mil inscritos até o meio do ano. Então, por favor, exagerei, não precisava ter tacado a Shorelli no chão. Não esquece de se inscrever nesse canal e ativa o sininho pra pelo menos, se você não for pagar o membro, você também não perder esses vídeos de graça, já que eu jurava que o microfone era embutido nessa carinha. YouTube 2026 só entrega com o sininho. Se você não aprendeu isso até hoje, você não aprende nunca. Comente vingança se você ficou até aqui, porque agora vai uma curiosidade de história, em geral, do mundo da história. Pra quem ficar até essa parte do vídeo, Seattle foi uma cidade que cresceu muito por criar os supersônicos, os jatos militares que quebram a barreira do som, Seattle Supersonics. Porém, eles não tinham onde testar esses supersônicos em um lugar seguro. Então eles meio que sortearam por cima de que cidade a gente vai testar que vai fazer o menor estrago. E quando eles escolheram essa cidade teve casas destruídas por causa da barreira do som, né, da força de romper a barreira do som. Teve cidadãos que perderam itens, casas, vidros estourados, carros quebrados, cidadãos machucados. E aí a cidade que recebeu esse teste dos supersônicos de Seattle abriu um processo contra a empresa desses supersônicos que causou esse prejuízo a todos os cidadãos do município inteiro. A cidade que recebeu esse teste, Oklahoma. Eu tô falando, que o roteirista isso? da NBA nunca erra. Isso é roteirizado demais. Eu vou te oferecer expandir mais seu conhecimento com o Isso último vídeo que postamos nesse formato no canal. Aqui a gente fez um cálculo milimétrico de por que ainda não foi passada a barreira dos 100 pontos do Will Chamberlain. E eu dou todos os motivos do porquê Bronny James vai ser o cara que vai romper esses 100 pontos. O editor acha que vai ser o Derek White, mas também ele é torcedor do Celtics, o que eu vou esperar também. Mas você pode escolher também todos os quase 80 vídeos que temos nesse formato, se você quiser degustar a história de outro atleta, outro time, outro jogador. Muito obrigado por você ficar até aqui, não esqueça que até milionário tá calote e tchau. É Seattle e Las Vegas que vai voltar, né? Vai voltar não, né? Seattle vai voltar e Las Vegas vai ganhar um time. Pô, aí acho que o Minnesota e o Memphis vão passar pra Conferência Leste. Vai ser um movimento legal da NBA. Vai ser um movimento bem legal da NBA, pra falar a verdade.